Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta então aqui para falarmos novamente sobre alguns aspectos das coisas que nos ocorrem diariamente. Bem, enfim, eu vou falar hoje sobre os sonhos, o que pode ser, né, realidade, imaginação e por aí vai, ok? Muitas vezes existem muitas pessoas que dizem que não sonham, não é verdade? Que não sonha, que quando dorme, não sonha com coisa alguma. Acorda e não lembra de qualquer tipo de sonho. Bem, é claro que existem muitas pessoas que são assim, né? Mas por que elas não recordam? Porque não lhes é necessário recordar, né, o que ocorreu com elas enquanto elas estavam, né, dormindo, enquanto seu corpo estava adormecido. Porque o processo é muito simples. Nós, quando o corpo dorme, né, quando nós dormirmos, nós, espíritos, saímos do corpo e vamos, né, frequentar a pátria, né, espiritual. Agora, para onde iremos? Como é essa parte espiritual? O que nos ocorre? O que acontece? Né? Para onde iremos? E o que fazemos, né, quando saímos do corpo? E por que não lembramos? Por que não recordamos do que nos ocorreu durante o momento do descanso do corpo? E por que o descanso do corpo? Bem, gente, são tantas perguntas, né? E que encontramos dificilmente respostas que possam nos dar uma explicação exata do que nos ocorre. Bem, esse é o processo natural. Quando o corpo adormece, nós saímos do corpo e vamos para algum lugar. E por que não lembramos do que nos ocorreu, né, durante esse momento? São vários os motivos. Primeiro, que o corpo físico, o corpo humano, o cérebro do corpo, não é compatível o suficiente, ok? Com o espírito, ok? Ou seja, as informações que os espíritos, que nós espíritos conseguimos registrar em nós espíritos, são muito mais, como eu poderia dizer assim, sensíveis, né, para que o cérebro humano consiga captar e decodificar, e compreender e entender. Então ele descarta, simplesmente descarta. O cérebro humano descarta, porque ele não consegue entender isso, não consegue aceitar aquilo como uma verdade, uma realidade, coisa e tal. Isso acontece naturalmente até quando nós estamos acordados aqui, né? Muitas coisas, muitos assuntos nós desconsideramos. Fazemos isso constantemente, só que não percebemos isso. Às vezes vem pessoas falar alguma coisa que não nos interessa, a gente não presta atenção e a pessoa fica falando sozinha. Não é isso que fazemos? E depois a pessoa pergunta, entendeu o que eu te falei? A gente pergunta, o que você falou? Sabe, porque o cérebro não estava dando interesse, não estava dando importância. Então você só vai conseguir ter uma lembrança mais ampla das coisas que te acontecem fora do corpo quando você aqui em vigília começa a preparar teu cérebro para receber essas informações. Ah, isso é difícil de fazer? Não, não é difícil de fazer. É fácil, mas requer uma certa, como eu poderia dizer assim, uma certa vontade sua, sincera, e uma dedicação. Como fazer isso? É muito simples. Todo dia quando você acordar, você procure se lembrar. E antes de dormir, ao deitar, faça a tua oração normal, como todo mundo faz, né, geralmente, e pense em trazer lembranças do que te aconteceu na vida espiritual. Algumas coisas você vai lembrar, não vai lembrar de tudo. Claro, evidente, vão vir lembranças, sonhos doidos, né? Que a gente diz assim, sonho maluco, sem pé, sem cabeça. Mas faz parte, porque o cérebro não está ainda pronto e preparado para receber todas as informações que o espírito que nós, né, encontramos na pátria espiritual, quando nos afastamos do corpo, ok? Eu, pessoalmente, nessa experiência, posso afirmar para vocês, já tive sonhos reveladores. Por que sonhos reveladores? Porque o que eu sonhei
aconteceu exatamente como eu sonhei. Alguns desses sonhos que vieram como um aviso, eu me preparei e consegui, de uma certa forma, diminuir o problema, ok? Porque eu dei atenção ao sonho que eu tive. E tem outros sonhos que são doidos, são malucos, não tem pé, não tem cabeça. Tem sonhos que a gente duvida, né? Tem sonhos que a gente não compreende. Por quê? Porque não é uma coisa normal aqui na Terra, na vida que vivemos. Mas é muito normal fora da Terra. É isso que às vezes me choca. Eu estar num ambiente, né? Eu lembro desses sonhos e que vejo que aquilo é uma realidade, uma coisa natural quando eu estou sonhando. Não fico chocado por ver aquilo. Entendeu? Não fico assim, admirado, que novidade, não sabia que era isso. Não, eu vejo aquilo com uma naturalidade tremenda. Enquanto estou sonhando, lembro exatamente dos meus sentimentos, do que eu penso, do que eu sinto. E quando acordo, falo, como é que eu vivi aquilo e achei que aquilo era normal e natural? Então aí tem uma grande pergunta, não é verdade? Então existem sonhos assim para mim. E cada um vai ter o sonho, né? Vai passar por coisas que é necessária. Nós fazemos nossas escolhas. Às vezes, quando saímos do corpo, vamos para lugares desagradáveis, fazer besteira, né? Usar drogas, beber, praticar sexo também, participar de eventos com outros espíritos que nos convidam ou que nós vamos por livre e espontânea vontade, por prazer, certo? Então, são vários os motivos que nos levam a esses lugares e vários motivos que nos levam a não trazer a lembrança. Agora, é o exercício que se faz diariamente. Você pode fazer para começar a lembrar de alguns sonhos. Bem, essa noite, por exemplo, eu dormi bastante. Eu achei que dormi bastante, porque eu fiz muita coisa e lembro de muita coisa. Eu acho que quando a gente lembra pouco das coisas, de poucas coisas, a gente acha que dormiu pouco. E quando a gente lembra de muitas coisas, que essa noite foi recheada para mim de sonhos incríveis, sem pé sem cabeça, mano, sabe? Vários sonhos assim, sem pé sem cabeça. Como se eu estivesse trabalhando, como se eu estivesse fazendo alguma coisa. Não é trabalhando moralmente não, tá? Até o serviço da minha profissão aqui na Terra, né? Enquanto eu trabalhava como serralheiro, todo mundo já sabe disso. Bem, enfim, eu lembro no meu sonho uma pessoa me contratando, dando preço de serviço. Isso é tudo imaginação, ilusão, de coisa que eu já vivenciei de uma forma diferente, na parte espiritual. Então, é a imaginação do cérebro, está criando alguma coisa para mim, porque eu exijo eu tenho sempre essa intenção de acordar e lembrar do que aconteceu. Então, o cérebro está me dando respostas, ainda que desequilibradas, desorganizadas, por uma coisa que eu estou buscando, ok? E de vez em quando vem coisa interessante. E essa noite, então, dentro dessas, tive com parentes, com amigos, com conhecidos meus, né? Desencarnados já. Tive num local, esse foi o mais interessante, que a gente demora a lembrar também. É por isso que eu digo, quando você acha que não sonha, você não procura se lembrar de nada. Como eu fico tentando lembrar do que me aconteceu, então as lembranças vão vindo durante o dia, vão vindo, isso aí com isso, agora eu lembrei. E o cérebro vai buscando, porque você está buscando. Vocês entenderam? E um sonho muito legal que eu tive, que eu achei interessante e curioso, que eu não tenho a menor explicação, né? Se é coisa de ilusão, se não sei. Eu não posso dizer nada isso para vocês, se é imaginação ou se foi um fato real. O meu cérebro criou isso. Eu estava num planeta, sabia que não era o planeta Terra, tinha ido num planeta onde existiam seres assim, semelhantes com esses que eles chamam de greys, né? Meu cabeçudinho, coisa e tal, aquele corpo bem fininho, mas existiam vários desses seres vivendo. Eu acho que o meu cérebro tentou dar a resposta para uma coisa que eu não consegui captar exatamente como é. Mas vivendo nesse mundo, sob condições semelhantes, análogas aqui na Terra, aos nossos pobres, miseráveis, aqueles que moram nas ruas e vivem nas ruas. Então existiam, esses seres, eles não eram nem cinzas, tá? Era um verde azulado, seus corpos. Não era cinza, não era
era um verde azulado, não conseguia definir se era verde ou se era azul. Deu para entender? E vivendo semelhante aos nossos mendigos, as pessoas miseráveis que o nosso planeta, largados na rua, vivendo no meio de escombros e etc e tal. Mas esse planeta, ele estava em tecnologia mais desenvolvida que o planeta Terra. Ok? Por quê? Eles tinham umas naves espaciais que mandavam aqui para o planeta Terra para fazer pesquisas e etc e tal, para analisar a vida aqui na Terra. Mas só que esses seres, engraçado que é o seguinte, uma coisa muito estranha. Esses seres mais, assim, pobres e miseráveis, parecidos com nossos moradores de rua, assim, largados, né, nesse sentido, parecido nesse sentido, tá? De abandono, sem, né, ter condições de coisa e tal, mas tinha um comando acima deles que não eram iguais a eles. Então, existia parecia assim, como eu poderia dizer para vocês, existia um conflito entre essa raça, né, desse tipo que eu falei para vocês, parecido com greys azulado e esverdeado, e uma outra raça que comandavam eles, certo? Essa outra raça era mais assim para um bege, de uma aparência bem diferente da aparência deles. Mas esses seres azulados e esverdeados, eles em segredo, eles mantinham uma tecnologia, né, inferior a esses outros seres, mas que eles se escondiam, tipo como eles estivessem fazendo alguma coisa escondida desses outros superiores, vindo aqui na Terra. E esses superiores, quando descobriu, traziam eles de volta, levavam eles de volta para o planeta deles. Então existia uma coisa estranha nesse sentido, né? Mas eu lá assistindo tudo isso e vendo como eles, basicamente assim, como eles procediam, mandavam as naves para cá, as naves tinham um peixe de luz no centro, eram discos voadores como se tivesse um leme no meio, né, desse disco voador, e que se comunicava por telepatia com essas máquinas, e se comunicava com alguns aqui na Terra por telepatia, alguns seres humanos por telepatia, e propósito nenhum, não sei quais eram, a não ser pesquisas. E lembro disso, e bem, enfim, demorou um bom tempo, eu demorei um bom tempo nesse ambiente, e via, não conseguia conversar com ninguém, não falava com ninguém, só ficava observando, olhando, e coisa e tal, vendo toda essa situação. Bem, enfim, acordei, e lembrei disso. Agora, cá para nós, eu posso garantir para vocês que eu tenha vivido, que eu, segundo alguns, né, agora a projeção astral é uma frase, né, que são duas palavras que distinguem o espírito indo para algum lugar. Projeção astral, você foi lá, você foi cá, bem, enfim, para mim não diz nada. Mas será que eu, espírito, fui para esse local, né? Fui lá nesse ambiente e observei isso? Será que eu vi outra coisa e meu cérebro traduziu dessa forma para tentar me passar alguma coisa de informação? O que será de verdade nisso tudo, né? Então fica um questionamento aqui. Então, gente, é mais ou menos assim que funciona, né? Quando nós dormimos, nossos sonhos, né? Quando a gente dorme, o que nos acontece? Como eu poderia dizer para vocês, o nosso cérebro, o corpo humano, é como se fosse aqueles computadores antigos, sabe? Aqueles computadores no início, bem antigo, grandão. E nós, espíritos, temos um outro tipo de computador muito mais avançado. Você não vai conseguir botar na memória do computador antigo tudo aquilo que você consegue botar hoje dentro de um celular. Porque o celular é um computador. Deu para entender? Então, é mais ou menos assim. Nosso cérebro humano é como se fosse um computador antigo. Nós, espíritos, somos como se fosse o computador da última geração de 5G. E não vai conseguir colocar tudo dentro do nosso cérebro humano. Deu para entender, né? Nós não vamos conseguir enfiar tudo. Mas alguma coisa sim. Mas para isso ocorrer, depende da tua vontade, da minha vontade de querer lembrar dos sonhos. É um exercício que você vai fazendo todo dia ao levantar de mão. Tente lembrar de alguma coisa. O que eu fiz? O que aconteceu? E ao deitar antes de dormir também. Você pensar, eu quero ir fazer umas coisas legais, quero fazer umas coisas boas. Quero, Deus me ajude e me ajude a lembrar amanhã de manhã. Então isso você vai condicionando teu cérebro físico, essa ferramenta que temos,
né, está apto a receber informações diferentes daquelas que conhecemos quando estamos aqui encarnados, ok? Eu tive um sonho há muitos anos atrás, foi duas ou três vezes também, isso eu considero como uma realidade, eu fui nesse planeta com certeza, umas 2 ou 3 vezes eu estive nesse planeta. Não sei o motivo, não sei se foi para me mostrar, não sei se foi para visitar alguém, eu não sei qual foi o motivo. Mas esse planeta, eu entrava num prédio, tá? Eu entrava no elevador. Só que esse elevador, né, aqui na Terra a gente conhece, o elevador é o quê? Ele sobe. A posição dele é o quê? Vertical sempre. Ou sobe ou desce. Se estiver em cima, desce, se estiver embaixo, sobe. Ok? Só que nesse planeta, o que chamou a minha atenção, é por isso que os espíritos fazem com que a gente tenha algumas percepções e algumas coisas para nos chamar a atenção, que realmente eu estive em outro planeta. O que eu fiz lá, o que eu fui fazer, eu não sei. Mas para, tipo assim, existe sim vida em outro local. Por quê? Nesse elevador, conforme eu falei, entrei num prédio, estava acompanhado com alguém, não lembro do que falamos, de nada, não lembro de nada nesse sentido. Mas eu estava com uma pessoa do meu lado, claro. Entrei nesse elevador, o elevador tanto subia, quanto ia para as partes laterais, para a direita, para a esquerda, né? Em todas as direções. E eu fiquei chocado, falei, caramba. Aí os filhos falavam, tipo falava, né? Ele não falava, tudo pensamento. Vamos para tal lugar. Aí o elevador, ele apertava o botão lá, o elevador ia no sentido horizontal. Nunca na diagonal. Deu para entender, né? Nunca em sentido angular, diagonal. Deu para entender? Mas sempre na direção horizontal ou vertical. Para todos os lados, para os 4 lados, né? Imagina o elevador andar para os 4 lados que ele comporta, norte, sul, leste e oeste. E subir e descer. Eu falei, caramba, eu nunca vi elevador assim. Isso eu tive nesse planeta umas 2 ou 3 vezes. Não sei se foi 3 ou se foi 2. Eu não lembro muito bem. O que eu fui fazer lá, não sei. Não tenho a menor ideia. O que eu aprendi também não sei. Não tenho a menor ideia o motivo pelo qual foi levado. Agora, tenho certeza absoluta. Como nunca vi isso aqui na Terra, não é coisa da minha imaginação. Porque a gente só imagina, aumenta aquilo que a gente conhece. Não aquilo que a gente desconhece, né? Inventar uma coisa que a gente sequer passou pela nossa cabeça. Então eu tive assim nesse planeta algumas vezes, ok? Então outros sonhos que me aconteceram, já relatei aqui, que eu vivenciei, coisas que aconteceram no sonho e que na minha vida aqui foi fundamental que eu colocasse em prática alguma atitude, fizesse alguma coisa naquela direção para que a coisa resolvesse da melhor forma possível. Então fica aqui meu relato hoje sobre sonhos, né? E o motivo pelo qual nós lembramos e não lembramos. E você pode sim, a partir de hoje, começar a lembrar daquilo que te acontece, do que você faz quando o corpo teu está descansando, para onde você vai. Ok? Fiquem na paz de Deus, até a próxima. Tchau, fui.